É uma publicação de 2019, mas eu não sei se a produção vai conseguir ver, porque é uma conta que está proibida de ser vista no Brasil. O que estava em jogo era a CPMI das fake news, né? E a manchete da matéria que eu estava comentando é a seguinte: entra em vigor na Rússia lei de internet soberana. Isso é do Poder 360. Aí estava assim, lei... Jogou o print no grupo, não? Eu posso mandar o print. O Pedro pediu aqui. Ah, beleza. Então o print do meu tweet e da matéria que eu estava comentando é esse aqui. E aí, assim, acusações, o Alan emocionado, né? Esse é o tweet que o Davi Miranda estava lendo, que é o seguinte: na CPMI das fake news, ali era para ter uma vírgula, né? PT e Globo serão descartados na primeira oportunidade. O que está em jogo é a proximidade do Brasil com os Estados Unidos. A vírgula é opcional, pô. Né? Ou seja, qual proximidade? Do Bolsonaro, do Itamaraty. E aí eu disse que é uma ameaça ao BRICS. Rússia e China querem impor a mesma lei que usam em seus países. A internet soberana, com aspas ali, em nome da segurança cibernética. Eu estou falando ali com clareza, a data é 2 de novembro de 2019. E é esse o tweet que ele lê lá na CPMI das fake news. Então, pois bem, agora eu quero dizer algo que pouquíssimas pessoas sabem. Tá? Esse tweet de novembro, ele é uma leitura que eu estava fazendo dos seguintes fatos. Em 2018, o STF já estava falando de fake news e já estava falando em criar um comitê ou coisa do tipo, não lembro direito. Tem um vídeo antigo meu no Terça Livre, meu e do Ítalo, a gente explicando o que o STF estava fazendo. Agora vamos à timeline. Bem-vindo à timeline. O Bolsonaro assume quando? Janeiro de 2019. Em janeiro de 2019, ainda em janeiro, o Bolsonaro toma uma decisão que acaba levando toda a direção do governo dele para um confronto com a China. Por quê? O Bolsonaro, ele, não satisfeito com o que o Bebiano estava fazendo, gravem esse nome, né? Gustavo Bebiano, falecido, Deus o tenha. Você tem ali uma ruptura do Bolsonaro com o Bebiano logo no primeiro mês, e ainda no mês de janeiro, um grupo de deputados do PSL, quem era o presidente do PSL? O Bebiano. O Bolsonaro estava no PSL, ele não estava no PL. O Bebiano era presidente do PSL, os deputados vão para a China. Quando o Bolsonaro manifesta desaprovação dessa viagem à China, eles voltam e há uma ruptura entre o Bolsonaro e o Bebiano. Os motivos expostos não são os motivos reais que eu sei. Eu sei. Quem é que indicou o Mourão como vice-presidente do Bolsonaro, tirando o Luiz Felipe? Bebiano. É o Bebiano que empurra o Mourão para ser vice do Bolsonaro. Vocês vão ver que o espírito chinês vai estar sobrevoando cada ponto histórico que eu vou falar aqui agora. Cada um. Em cada momento vocês vão ver a mão do Partido Comunista Chinês. O Bebiano, então o Bolsonaro rompe com o Bebiano. E o Paulo Marinho, que é o pai do André Marinho, fica putaço, não gostando dessa decisão. De quem o Paulo Marinho era amigo íntimo. E ele se aproximou do Bolsonaro para tentar controlá-lo. De quem que ele era? Do Dória e do Michel Temer. O grupo LIDE e o próprio Michel Temer, eu nem preciso dizer para vocês qual é a intenção e a participação deles em empresas do Partido Comunista Chinês. O Eduardo Paes, que é do MDB do Temer, quando ele deixou de ser prefeito, a primeira coisa que ele foi fazer foi trabalhar para a BYD. Agora ele está no PSD, né? Agora ele está no PSD, mas ele era do MDB na época.
Uhum. Então, quando ele estava trabalhando para a empresa do Partido Comunista Chinês, a BYD, ele conseguiu exatamente por causa da... Olha lá, Eduardo Paes volta para a BYD Motors. Ele vai exatamente por causa da influência do MDB e a tentativa de aproximação do Michel Temer com o Partido Comunista Chinês. Afinal de contas, toda a tentativa do Michel Temer de querer privatizar certas empresas no Brasil era só para vender para o Partido Comunista Chinês. Não eram privatizações de fato. Então, vamos à timeline. Bolsonaro rompe com Gustavo Bebiano. Isso acaba desaguando no próprio Paulo Marinho, que é do grupo LIDE, do Dória. Eu não preciso nem lembrar aqui o que o André Marinho estava fazendo na pandemia. Naquele jantar onde ele estava com o Temer, ele estava com todo mundo, o Dória. Você em casa, você era obrigado a ficar em casa. Você era obrigado a se ferrar. Mas ele estava num jantar com todos esses homens que eu estou mencionando aqui agora. E ainda enquanto o Bolsonaro ainda estava ali no PSL, o Bebiano ainda presidia, nós tivemos a viagem, onde foi elogiado o sistema de vigilância estatal chinesa. Do Bebiano. A resposta, Bolsonaro rompe com o Bebiano duramente, e Marinho, e acaba fortalecendo os laços do Bolsonaro com os Estados Unidos e Israel. Essa aproximação do Bolsonaro com os Estados Unidos e Israel foi tratada pela imprensa como uma ala ideológica radical. Lembrem-se disso, tá? E aí você tem a imprensa dizendo que rompeu com a tradição do Itamaraty. Qual é a tradição do Itamaraty? Eu digo para você em casa. Em 1974, foi o Geisel, general do regime ou ditadura militar, chame do que quiser, foi ele quem abriu a embaixada da China no Brasil. E 3 ou 4 anos depois, é ele próprio, o Geisel, quem traz de volta todos os comunistas para o Brasil. Todos. Dando anistia. É nessa que volta o Dirceu, é nessa que volta o Brizola, é nessa que volta todo mundo. E aí você tem a criação do PT, depois você vai ter, 2 anos depois da Constituição, você vai ter a criação do Foro de São Paulo. Eu não preciso dizer qual é o resto. Isso em 74 ele trouxe a embaixada da China e 78 você vai ter a anistia e os comunistas todos voltam. Agora, por que os comunistas voltaram? Quem é que queria derrubar o Geisel? O general Frota, Silvio Frota, que escreveu o livro Ideais Traídos. Então você tinha uma ala no exército que não queria admitir o retorno dos comunistas ao Brasil, porque isso iria acabar com o país. Essa ala, ela foi destruída pela ala do Geisel. Que ala é essa? A ala que não via problema nenhum no Partido Comunista Chinês e no retorno de todos os comunistas. Esse é o Silvio Frota. Mas voltemos à linha do tempo, ainda em 2019, com Bolsonaro presidente. Quem é que usa o Bebiano para poder acabar com o Bolsonaro no primeiro ano? Esse é o livro que eu mencionei agora, né? Ideais Traídos, do Silvio Frota. Leiam esse livro. Felipe morra ao Brasil. Já no início, Bolsonaro presidente, podendo pautar qualquer coisa, uma força política absurda, ele é minado não pela Catanhede, Mira Leitão, fala um jornalista bem esquerdista, bem Otávio comunistão. Guedes, Daniela Lima. Não, pior. Fala um pior do que isso. Bruno Altman. Não, aquele... Breno Altman. Não, aquele que o irmão ou primo dele tinha envolvimento com o MEC. Eita. Como é o nome dele? Que era o único cara que o Lula dava entrevista em 2003. Qual é o nome dele agora? Cara, tem muito. É Que era da Globo. Que era da Globo lá, pô. Franklin Martins? Franklin Martins e tinha o outro. O que tinha envolvimento com o negócio do MEC. O pessoal do chat vai falar aí agora. E ele tinha contrato com o MEC. Peraí que eu estou aguardando aqui a resposta. Mas enfim, o que eu quero dizer é, quem é que minou o governo do Bolsonaro Óculos. nos primeiros meses?
Nos primeiros meses. Aí agora eu quero que você que está me assistindo diga que sou eu, né? O Kennedy Alencar? Não? Kennedy Alencar, é isso aí mesmo. Ah, não, era das gráficas, né? Das gráficas. Os irmãos dele levaram 16 milhões de reais da Dilma. Uma gráfica que não existia. Vamos ver se o emocionado sou eu, Lacota. Ele assumiu como superintendente extraoficialmente da Rede TV quando eu saí da emissora. Ele assumiu. Já não tá mais lá, parece. Ele mandava na Rede TV. Mandava, né? A Milcar e da Levo acha que tem uma dívida de gratidão com ele, tadinho. E aí, vamos lá então. Vou ver se eu sou eu. Aí, ó. Esse aí. O Kennedy Alencar. Então, o irmão do Beckenbauer, do Rivelino, os irmãos dele têm esses nomes assim. Ah, é? É. Que doideira. Pode ver. Então, vamos ver se o emocionado sou eu. Quem é que minou o governo Bolsonaro? Foi o Kennedy Alencar? Foi o Franklin Martins? Foi o PT? Não. Foi o Felipe Morra ao Brasil, que pega o Bebiano na Jovem Pan e mina todo o governo Bolsonaro dizendo que o Bebiano era completamente inocente. E era uma investigação de candidatos laranjas envolvendo 400 mil, acho que era 400 mil reais. E o Bolsonaro ficou puto com aquilo, porque era no estado dele. Um claro desvio de verba. Como é que é o nome da verba do partido? Esse é o nome agora. Pode ser fundo partidário, fundo eleitoral. Fundo partidário, fundo eleitoral. Era um desvio. Um bando de mulher que se candidatou, que ganharam, acho que não passou de 300 votos, e foram gastos 400 mil reais. Na época. Não são os 400 mil reais de hoje, né? Aí o Felipe Morra ao Brasil, olha lá. Áudios confirmam conversas de Bolsonaro, Bebiano, etc. Então o Felipe Morra ao Brasil usou isso aí. E aí ele acaba rompendo, né, com o próprio Olavo de Carvalho, o Felipe Morra ao Brasil. E é aqui, nesse momento de rompimento com o Bebiano, por causa desses envolvimentos dos candidatos laranja, mas, sobretudo, por causa da nova política do Bolsonaro de, China não. China não. E é aí que começa. Felipe Morra, Brasil. Depois você vai ter Luciano Ayan, né, que foi preso depois, era do MBL, junto com aquele rapaz que apresenta o Oeste, na Oeste, como é o nome dele? Silvio Navarro? Não, Silvio Navarro não. É nosso time. Não. O Pavinato? Pavinato. Junto com o Pavinato. Então, Luciano Ayan, Pavinato, Danilo Gentili, todo mundo, eles começam a colaborar com a CPMI das fake news. Lembrando que o Luciano Ayan, o Danilo Gentili, o chamou de guru, tá? O meu guru intelectual. Verdade. Ele foi preso por lavagem de dinheiro e ligação com empresas fantasmas. O MBL, apresentando-se como de direita, né, associou conservadores a crimes. E só que quem foi acusado de usar dinheiro público via FIPE, FIPE, para se beneficiar, foi o próprio MBL. E é na CPMI que você vai ter toda a alimentação necessária vindo. Lembremos, a CPMI, novembro, tá? Nós estamos aqui, novembro. Como é que começa isso? Novembro aqui, ó. Janeiro, Bolsonaro rompe com o Bebiano. Fevereiro, esse rompimento fica cada vez pior. Foi a época da viagem dos deputados do PSL à China. Durante todo esse período aqui, você vai ter toda uma movimentação dos pseudo-liberais ali, MBL, Luciano Ayan, Danilo Gentili, Felipe Morra, Brasil, essa galera toda contra o Bolsonaro. Isso vai alimentar a ideia de gabinete do ódio. Isso acontece ali em março, abril e maio de 2019. Essas acusações vão ganhando corpo até chegar na CPMI das fake news, que é quando eles levam tudo o que o Ernesto Araújo, o Eduardo Bolsonaro e o Felipe Martins estavam fazendo de aproximação do Brasil com os Estados Unidos e com Israel. E aí esse afastamento da China obriga a China a mudar o embaixador. A China muda o embaixador e Yang Waming sai do Chile depois de ter conseguido fazer um golpe no Chile. Sim, você lembra disso, né, Max? Ele teve na Argentina também, né? Ele estava na Argentina, depois ele foi para o Chile. E na Argentina também teve protestos organizados e há suspeitas de participação de russos. Tá? De agentes russos, até gente ligada ao exército russo. Ou seja, há aí
Isso vai ter que ser analisado em algum momento, né? Depois do Foro de São Paulo, talvez a gente possa fazer até um documentário sobre isso. Porque você consegue traçar como que a China e a Rússia foram dominando a América Latina. Um a um. E é o mesmo modus operandi, o mesmo, tá? Fizeram na Argentina, fizeram no Chile e aí tentaram fazer no Brasil. Qual que foi o problema? Bolsonaro. Bolsonaro, aí eu te pergunto, você imagina se um embaixador dos Estados Unidos fala o que o Yang Waming falou na época que o Bolsonaro era presidente? O Yang Waming, ele chegou a pedir a cabeça do Eduardo Bolsonaro para o presidente da Câmara. Não, e houve pouquíssimos Foi. protestos contra isso no parlamento, no Não, Congresso você Nacional. pedir a cabeça de um deputado Foi. como embaixador, Um diplomata no país. um É diplomata. O que o Dom Bertrand falou, né? Que ele age como um procônsul, né? É, Como se fosse o Pôncio Pilatos. é. E aí, isso coroa e explica essa frase, abre aspas. Todos nós aqui no Supremo somos admiradores do regime chinês, do Xi Jinping. Porque o gato não precisa ser preto ou branco. O importante é que casse os ratos. E a frase, né? Esse é o Wang Min. Esse, Yang Waming, esse é o Yang Waming. E a frase dita pelo o Gilmar Mendes, ele está explicando uma frase do Deng Xiaoping. Xiaoping. Deng Xiaoping. Eu mandei os memes do Gilmar Mendes aí. Não sei Daqui a pouco a gente bota os é. memes, porque assim, eu acho que é importante, antes de qualquer brincadeira, zoeira, a gente entender o seguinte: é muito mais grave do que as pessoas pensam. Não, o assunto é seríssimo. É muito mais grave. Esse aí é o autor da frase, né? Deng Xiaoping. Com Jimmy Carter lá no fundo. Isso. Então, assim, falar. Bosta. Então, assim, falar que o Terça Livre foi perseguido porque xingava, porque falava palavrão. Eu quero que vocês em casa me apontem qual era o outro órgão, independente ou não, de mídia, que estava mostrando com clareza a frase do Gilmar Mendes, que se concretizou hoje. Ontem, na verdade, né? Ontem, na sessão de ontem. Se concretizou ontem. E nós alertamos isso em 2019. E 19. E logo no início de 2020, porque, óbvio, a coisa vai piorando, né? O seu Sepúlveda, numa transmissão do Terça Livre que ficou histórica, né? Por causa da frase dele, falou: o Brasil, se continuar nesse caminho, vai se tornar um protetorado chinês. Exatamente o que a gente está vendo. E tem uma coisa interessante, para você botar nessa timeline. Depois seria bom a gente pegar essa parte toda, porque isso aqui já é um roteiro de um documentário. O início de 2019, a China tentou pelo amor. Antes de partir para o confronto, eles tentaram cooptar. O que eles fizeram no início de 2019? Assim começou o governo. Levar os deputados. Levaram toda a galera bolsonarista para Pequim, né? Fizeram lá uma grande viagem, que é o que eles costumam fazer com vários países. O dossiê, né? que o Alan escreveu fala sobre isso. É. Fala Primeiro sobre é o isso. compromate, né? Ainda tem o compromate. Primeiro é o amorzinho, depois vem o compromate. E aí, Verdade. quando não dá certo, né? Porque o Daniel Silveira foi nessa viagem, a Zambelli foi nessa viagem. Então, como eles não tinham mais nada para usar contra esses deputados, aí veio a pancadaria. E pode olhar. O que eles têm contra a Zambelli agora? O negócio do hacker, que é uma loucura, maluquice total. Mas não é nada. Sabe que não é nada? Eles não têm o que falar do Daniel Silveira, da Zambelli, do pessoal que foi viajar lá. Eles não tinham o que apresentar. E é por isso que eles partiram para cima do governo Bolsonaro com tudo. Sim. Porque eles não tinham nada para poder expor do Bolsonaro. Não, eles tentam essa- cooptar, né? Mas se a pessoa não cede, aí eles têm que partir para o enfrentamento. Sim, o que me deixa assim impressionado é, de fato, Max, você olhar tudo isso e perguntar para o pessoal do MBL, Felipe Morro Brasil, Cruzoé, Danilo Gentili, Pavinato. Pavinato mudou agora, né? Graças a Deus. Ele ainda continua ainda sem fazer um meia-culpa da CPMI, mas pelo menos baba-ovo do Bolsonaro para ganhar like e curtida ele tá fazendo. E aí, assim, essa galera... Como é que está aí? É que se você baba-ovo, você ganha like e curtida, né, irmão? Explanando, né? Mas assim, esse pessoal, eles têm a cara de pau de olhar tudo isso e falar assim, não,
Até aquele policial lá da Bahia. Não, o Bolsonaro ajudou a China. Putz. Sabe, eles falam isso. Ainda tem isso ainda. Eles falam isso. Eu não ia falar um negócio. Deixa quieto. Nem pode falar da reunião do BRICS, né? Exato. E aí você tem o Bolsonaro enfrentando como podia. E aí, óbvio, né? Aí eu não vou dar continuidade aqui agora, que senão só eu vou ficar falando aqui, eu não quero isso. Mas aí depois eu quero mostrar, né, como que esse negócio de golpe, né, o exército vai atuar, tem a mão da China desde 2006 até 8 de janeiro. O exército vai vir e vai ajudar. Mas esse eu deixo Então, pra outro momento. aí tem só um. Eu faria só uma crítica em relação ao governo Bolsonaro. É uma crítica pontual, tá? Não desmerece em nada, muito pelo contrário, ele resistiu bravamente e tentou, principalmente o Ernesto Araújo também tem esse mérito, né, de aumentar as relações com os Estados Unidos e Índia, tá? Para não ficar dependente da China. Mas, na época, o Alan vai lembrar bem disso, quando a gente estava batendo muito na China falando sobre isso, muitos conselheiros, né? Muita gente no entorno ali do Bolsonaro, pessoas próximas e importantes ali do governo, falavam o quê, Alan? Não sei se tu vai lembrar disso. Ah, mas a China é o maior parceiro comercial do Brasil. A gente não pode simplesmente deixar o maior parceiro comercial da China de lado. Só que o pessoal esquece que até 2005, 2006 mais ou menos, o maior parceiro comercial do Brasil era os Estados Unidos. O Lula... O Alan fala disso também. O Lula, ele simplesmente abandonou e trocou os Estados Unidos pela China. E aí, naquela época, ninguém falou nada. Não teve nenhum espertinho, né? Nenhum especialista em economia falando do risco de você sair do seu maior parceiro econômico, os Estados Unidos, tanto tempo. Agora, quando é da China, não. Aí, não pode. Que isso? É o maior. Você vai quebrar o país. Né? Quantas vezes a gente ouviu isso? Esse argumento, não, você não pode fazer isso. E aí até a gente falou, não, então pelo menos faça aos poucos, né? Vá aos poucos aumentando de um lado, diminuindo do outro. E nisso aí o Bolsonaro tem mérito, ele tentou fazer isso. Né? O Ernesto Araújo tentou implementar isso, aumentar as relações com os Estados Unidos e Índia e diminuir com a China. Tanto é mais um evento, o Alan, para botar a nossa timeline, tá? Esse é um documentário bem interessante, porque pouquíssima gente faz a relação desses fatos todos. Tanto é assim que os Estados Unidos, que o Brasil fez um acordo com a Índia e nós fizemos uma live com um especialista em contratos, explicando em detalhe esse acordo. Um contrato que o Brasil assinou com a China, com a Índia, perdão. Que o Brasil assinou com a Índia. Óbvio que ainda não teve pagamento ali, era na verdade, nem seria exatamente um contrato, né? Era uma intenção de fechar um contrato. Sobre a questão das vacinas. E a Índia ofereceu um contrato que não existe em nenhum lugar do mundo. O Alan vai lembrar disso. A Índia ofereceu o contrato seguinte: olha, nós vamos produzir a vacina aqui, nós vamos mandar a vacina para vocês, vocês aplicam e se tiver problema, vocês não precisam pagar. Ou seja, se não for eficaz, se tiver qualquer problema aí no que a gente vai mandar, vocês não vão precisar pagar. Isso não existe, tá? Foi assim, realmente uma tentativa da Índia querer aumentar a amizade, relações comerciais com o Brasil. E aí o que fizeram? Vocês vão lembrar disso. Fizeram um processo enorme contra esse acordo, que nem chegou a ser fechado. Vocês se lembram de irregularidades, apontando várias irregularidades, no final não tinha nada, né, entre Brasil e Índia. Mas por quê? Porque, na verdade, era a esquerda mandada pela China para tentar minar a relação Brasil. E conseguiram, porque pegou muito mal toda aquela história, tudo aquilo que eles inventaram, como se tivesse ali uma irregularidade.
E a história do desentendimento do Bebiano com o Bolsonaro, o que se contou na época, pelo menos, é que eles tiveram essa ruptura, né, Gustavo Bebiano e o Bolsonaro, porque o Bebiano aceitou conversar com a direção da Globo, da Rede Globo em Brasília. O Bebiano, pelo menos foi a informação que circulou, é que o Bebiano achava que o Bolsonaro não deveria peitar tanto órgãos de mídia, veículos de comunicação que estavam ali numa guerra permanente contra ele, que o ideal era abrir uma negociação, abrir um diálogo. Então, Alan, não teve nada a ver, quer dizer, essa foi uma desculpa encontrada. Na verdade, a questão entre Bebiano e Bolsonaro, a ruptura entre os dois se deu por conta de um movimento pró-China? Não, o pano de fundo... Ou houve também esse Não, desentendimento? houve desentendimento. Em relação ao trato com a imprensa? Em trato à imprensa, o Carlos Bolsonaro, por exemplo, entrou no meio de campo, porque quando o Bolsonaro estava ali falando, olha, eu não estava nem sabendo, porque o Bolsonaro falou assim, se essas investigações aqui caminharem e tiver algum erro nele, por parte do Bebiano, ele vai ter que ser punido. O Bolsonaro era muito... Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um cara muito sério. Eu aceito qualquer crítica ao Bolsonaro, desde que a pessoa simplesmente fale assim, ele foi burro, mas não desonesto. Verdade. Beleza? Então, assim, por exemplo, eu não tô na pele dele, eu jamais olharia o meu algoz, que é destruir a minha vida, e faria piada com ele. Como o Bolsonaro fez. Mas ninguém pode dizer que o Bolsonaro é desonesto. Você pode dizer que ele tem limites cognitivos. No sentido assim, a pessoa fala assim, eu faria de uma maneira mais inteligente isso ou aquilo. Mas desonesto, no sentido de canalha, roubado, sabe? Falar de acordo com o bolso ou a carteira ou a conta bancária, isso não. Isso é algo que não dá. Isso não dá. Agora, a decisão, por exemplo, o Jair Bolsonaro, ele cedeu à pressão dos militares, influenciados pelo Partido Comunista Chinês, mas foram os militares que pressionaram para a retirada do Ernesto Araújo. Isso aconteceu. Foi pressão dos militares para tirar o Ernesto. E depois o Ernesto sai e sai cuspir o marimbondo. Para mim foi um erro do Ernesto. Mas também não estou na pele do Ernesto, né? Então, eu acho só assim que deveria de ter ali uma conversa melhor na saída do Ernesto. Mas o Ernesto, ele estava certo 100% em tudo aquilo que ele estava falando da influência dos militares para a retirada do trabalho dele com o Felipe Martins na aproximação com os Estados Unidos. Quem primeiro fez a aproximação foi o Felipe Martins, mais Ernesto, né? Mas sobretudo o Felipe Martins. E hoje o Eduardo, por exemplo, colhe os frutos disso. Lei Magnitsky vai sair por causa dessa articulação que foi feita no início do governo. Você vê, o efeito da coisa, sabe? Anos depois. Mas quem estava sob a influência do Partido Comunista Chinês? Os militares. A gente já mostrou a fala do Gilmar Mendes, agora eu tô perdidinho. Não, eu li. Não? Eu só li. Tem como mostrar o vídeo do Gilmar Mendes elogiando Olha, o militares. Xi Jinping? Tô achando sensacional que a equipe tá colocando todas as matérias do que a gente tá falando aqui. Obrigado aí, Pedrão. Militares tutelam Itamaraty após erros do chanceler É. Ernesto Araújo. Isso aí. Erro nenhum, né? Ou seja, eram os militares Porque que a gente estavam tem ali. duas falas aqui que a gente precisa mostrar. A primeira do Gilmar Mendes, dizendo que, e ele não fala só dele, né? Ele diz que todos os ministros do STF têm admiração pelo regime do Xi Jinping, pelo regime comunista chinês, está aí. E depois a gente tem o Barroso falando em censura. Escorregou, ato falho. Vamos ver primeiro do Gilmar Mendes. Somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase é do Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, né? Nós, ministros do Supremo, somos todos admiradores do regime do Xi Jinping. E aí, isso, repito, isso foi a sessão de ontem do STF, em que foi formada a maioria para oficializar a censura no Brasil contra as redes sociais. Não será mais necessária a ordem judicial para retirada de conteúdo. A gente está esperando a votação final.
mas já está 6-1, é um absurdo completo. A gente vai viver uma situação muito delicada. E tem a fala do Luiz Roberto Barroso. Ele, ato falho, deixou escorregar ali que, A palavrinha censura? por mais que eles tentem usar regulamentação, regulação, isso se trata de censura. Pedro está no ponto aí? Se quiser, pode. Ele está procurando aqui. Enquanto ele procura, O Max mandou por volta de. enquanto ele vai preparando lá, eu posso só colocar a coroa. Claro, por favor. A coroa disso aqui, sabe qual que é, Max Lacombe? Por que os ministros do STF precisam falar publicamente, em alto e bom tom, para elogiar o Partido Comunista Chinês? Aí agora eu vou um pouquinho para frente, porque eu preciso. Vocês acham que vocês me chamam de emocionado? Porque quando a lei Magnitsky vier, ó, aqui, ó. Quando a lei Magnitsky vier, Lacombe, você só tem um lugar para você poder ter conta bancária. Aqui, ó. Quando a lei Magnitsky vem, torando no seu Forever, é só a China e a Rússia que você vai poder ter conta bancária. Então, quando você sabe que ela está vindo, você tem que fazer um pronunciamento público desse. E chegar e dizer assim, ó, porque nós elogiamos o regime chinês. Você vai precisar ter conta bancária lá. E nos Estados Unidos, você, ó... Tá dando aquela sentadinha, mas não ajeitou ainda. É só isso. Uhum. Por isso que eles têm que falar publicamente. Porque quando a lei Magnitsky vier, meu irmão, não tem pra onde chorar. Entendeu? Bom, estamos diante de censura, tá? Para quem não entendeu ainda, nosso público é muito informado, muito ligado. É censura, né? O que está estabelecido agora é que a censura é oficial, né? Não precisa mais de ordem judicial para retirada de conteúdo das redes sociais. E o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, admitiu um ato falho, mas deixou sair. E aí tentaram dar uma corrigida. Vamos ver o vídeo. Eu acho que, na verdade, as plataformas também têm condições de fazer uma avaliação se está-se diante de um caso manifestamente criminoso ou não. Eu dei um exemplo. Eu teria dúvidas se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura. Here I come. Oh, here I come. A censura. Ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão. Ô Max, e a gente estava falando sobre isso porque, bom, criaram uma arma de censura pesada, mas eles vão ter que encontrar um jeito de impedir que os seus opositores, né, o outro lado, também use essas armas. Porque o que a gente vai acabar tendo são exércitos montados tanto de um lado quanto de outro, infelizmente, para ficar retirando conteúdo dos adversários, né? Sim. E aí você vai ter, dos dois lados, grupos agindo dessa forma. Não precisa mais de ordem judicial, é uma questão de mandar uma ordem, uma notificação, uma ordem extrajudicial, e eles vão ser obrigados a tirar, e aí depois vamos discutir, né? A gente vai viver uma situação muito estranha. E a minha conversa com o Max hoje cedo foi exatamente sobre isso. Qual a estratégia que eles vão conseguir montar para que essa arma que eles criaram, que eles estão criando, seja usada só a seu favor? Pois é, porque do jeito que eles estão colocando é o seguinte: você viu uma postagem e se sentiu ofendido. Ou considerou que é uma mentira? Porque eles não estão colocando assim uma postagem direcionada a você. Você pode se sentir ofendido. Discurso de ódio, né? Não, olha, isso aqui me ofendeu. Essas palavras aqui que foram utilizadas, essas críticas, e aí faz a notificação extrajudicial. Em princípio, a plataforma vai ter que tirar, senão ela pode receber uma multa aí por dia que ela não tira essa postagem desde o momento que ela recebeu essa notificação extrajudicial. É claro que eles querem fazer isso para quê? Para evitar o problema que o Alexandre de Moraes está tendo, porque o Alexandre de Moraes atuou à revelia da lei. A lei diz que é só com ordem judicial, e ele ficava ali, porque a ordem judicial ela tem que dizer a postagem, tem que dizer o motivo, ela tem que ser comunicada ao outro lado, para dar oportunidade para o outro lado se defender, né? Mas o Alexandre de Moraes acha que isso é um processo muito lento, demorado, não, tem que ser mais rápido. É óbvio, né? O censurador ele quer rapidez na censura.
Então, ele achava isso ruim. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer exatamente isso que eles estão propondo agora via STF, que não é a via correta, né? Isso, eles estão basicamente anulando uma lei e criando outra, tá? Então, isso é completamente ativismo judiciário. Isso, se fosse para ser feito, teria que ser feito via Congresso, mas eles sabem que não há maioria no Congresso para aprovar um absurdo como esse, né? Então, novamente, a ditadura do judiciário se fazendo presente no Brasil. E aí, então, qual que é a questão do Alexandre de Moraes? É que ele quer justificar as ações pretéritas dele, tá? E aí você pode perguntar, mas não retroaja, mas no Brasil, no novo Brasil da ditadura do judiciário, esqueça, né? Qualquer coisa é motivo para justificar. Eles fazem até sem ter a lei, quanto mais agora que eles já estão fazendo essa decisão. Então, tem essa coisa de oficializar esse modus operandi do Alexandre de Moraes, que agora não vai precisar nem ser ele. Ele pode montar uma equipe, né? E outras pessoas fazem ali a notificação para tirar o conteúdo que ele quer. E a plataforma vai simplesmente ter que obedecer. Então é o sonho do Alexandre de Moraes concretizado, né, essa decisão que agora já tem maioria no STF. Aí entra essa questão que o Lacombe falou, que é o que eles estão preocupados. Por quê? Porque isso é uma faca de dois gumes, né? Você pode tanto ter esse poder, mas ao mesmo tempo você está dando poder para que a direita faça a mesma coisa, né? Organize lá grupos para olhar postagens de esquerda e mandar notificações para que elas sejam retiradas. E aí vai virar o Deus Ainda nos que não acuda. seja o comportamento usual dos conservadores, né? Porque quem quer calar o outro lado nunca foram os conservadores, Uhum. né? Não, esse é um movimento e é um Mas comportamento eles sempre típico dos vão, comunistas mas e eles sempre socialistas. vão nos olhar com a regra deles, né, com a régua deles. Então eles vão ter medo de que isso aconteça. Então aí fica a questão, qual que é o critério? A questão do critério é que é fundamental. Na prática, eles vão dar um jeito de que só a esquerda possa utilizar isso, tá? Na prática, eu tenho certeza. Como eles vão fazer, eu fico até meio curioso e até meio receoso, porque a perspectiva não é boa, não. Como disse a Camila Villani aqui no chat, e ela chamou atenção para o que disse o Luiz Roberto Barroso. Ele falou em debate eleitoral. Veio ali com uma hipótese, mas citando debate eleitoral e falando em censura. Então a Camila escreveu debate eleitoral, ou seja, tudo isso é sobre as eleições. Não teremos eleições, ou teremos mais uma vez, Camila, eleições com um processo todo desequilibrado, né, como a gente teve já em 2022, né? Falei disso ontem aqui, com TSE tomando 99% das suas decisões favoráveis ao Lula e desfavoráveis ao Bolsonaro. Foi assim durante toda a campanha, né? O Lula pediu censura a ele próprio, né? Declarações antigas e vídeos antigos do Lula, ele pediu, não, isso aí não pode ser mostrado. Quer dizer, o cara, ele próprio se censurou porque entendia que o seu comportamento, que é sabido de todos que tem um mínimo de informação, poderia prejudicá-lo nas eleições, né? E o TSE agiu como um cúmplice ali da oposição ao Bolsonaro. E aí, Alan, essa fala do Barroso se entregou ali? Eles vão cada vez mais abandonar um pouco algumas palavrinhas que eram utilizadas, e daqui a pouco eles vão começar a fazer essa interpretação da censura do bem, né? Assim como a Miriam Leitão falou assim, entenda porque nem todo aumento de impostos é ruim. É a nossa próxima pauta. Eles no início, eles falam assim, não é aumento, né? Sabe, no início eles usam o quê? Eles usam as palavras que podem amenizar. E essas palavras vão ganhando corpo e ninguém fala nada. Quando eu falo ninguém fala nada, eu estou dizendo o seguinte, a classe falante não se aterroriza com as barbaridades que são ditas. Eu acho que qualquer pessoa que chega em rede nacional e fala assim, olha, eu preciso dizer para vocês que a melhor coisa a se fazer é copiar o comportamento dos elefantes brancos voadores que têm chifres de unicórnio que estão sobrevoando no subsolo da Terra. Sabe, as coisas não se conectam e qualquer pessoa ia falar assim, interditem esse cara é maluco. Mas se você
Se você fala o que o Lula está fazendo, que é a mesma coisa, né? Você inventar um monte de pequenas verdades, por exemplo, chifre, existe. Existe elefante? Existe. Existe elefante branco? Existe. Existe animais que voam? Existem. Você vai juntando todas essas peças e monta um ente de razão, né, que a gente chama, né? Você cria um troço imaginário que não dá nem para... Consegue imaginar um elefante branco, um chifre de unicórnio que voa na parte subterrânea da Terra? Sabe, a coisa fica tão difícil de imaginar que vai dando aquele tilt, sabe? O cérebro vai... Que é a mesma coisa que as propostas do Lula, as propostas do PT, as propostas do STF. Nada tem pé e cabeça. Você vai ouvindo e fala assim, pô, mas peraí, censura, não é censura. Ah, não, na verdade, é aumento de imposto, não é aumento de imposto. Lembra do PT fala, não, o negócio das blusinhas? Não é você que vai pagar, não. O Paulo disse aqui, ó, não é aumento de impostos, é desredução. Desredução, o despiora, despiorou. Ele, no início, eles vão fazendo esse anestesiamento. As pessoas vão aceitando, ninguém olha e fala assim, bom, peraí, isso aqui é um absurdo, isso aqui não é admissível. E aí, você vai se espalhando, daqui a pouco, assim, você tá chamando todo mundo pro quarto, mandou todo mundo tirar as calças, mandou todo mundo ficar de quatro. Aí depois, você não precisa mais de nenhum subterfúgio, é só empurrar. Aqui, ó, saiu aqui um negócio do Google, né? O Kent Walker, presidente global de assuntos institucionais do Google, ele disse o seguinte sobre isso, né? Sobre essa mudança no entendimento jurídico, tá? Ele falou para a imprensa, olha só, a fala dele é bem interessante. Ele disse o seguinte: esperamos que haja um equilíbrio razoável entre a liberdade de expressão total e a responsabilização social. Mas não queremos que isso se transforme em censura. Presta atenção nessa frase agora. É a frase mais importante do que ele falou. Não queremos ter que retirar as suas reportagens dos nossos serviços. É isso. É isso. Isso daí é um tiro no pé da grande mídia. A velha mídia que bater palma para essa decisão do STF, ela não entendeu uma coisa. Qualquer pessoa agora pode retirar uma matéria do Globo, da Folha ou do Estadão do ar. A turma no chat tá, mas é só ignorar os pedidos da direita. Mas se qualquer um pode. Mas até obrigado... a esquerda pode fazer isso? Não, os dois lados podem. Essa aqui é a questão. Todo mundo pode. E as plataformas são obrigadas a obedecer a ordem extrajudicial. E aí, se você quer a pessoa que tem interesse em republicar aquele conteúdo, aí sim ela terá que judicializar. Eles inverteram todo o processo. Todo o processo. Né? Um negócio impressionante. E aí a gente está aqui com algumas... Eu estou aqui com algumas mensagens da turma no chat. Eliane Martins. Bom dia, espero que estejam bem, porque nós aqui na Chinuela tá difícil. Jair Zocoluto, aqui nós temos agora o Xi Jinping. Simone Santana, o ano que vem vai ser punk. Nós estamos... Eu vou trocar, tá, Simone? Peço desculpas. Nós estamos ferrados aqui no Brasil com nossa democracia relativa. As eleições vão ser bem estranhas outra vez. Vai ser ainda pior, só que agora piorada. E olha só que legal essa mensagem, saindo um pouco da pauta, do Ailton do Amaral, perfil Abra Sua Mente. Sou assinante mensal, tive um problema de acesso e imediatamente fui atendido e resolveram o meu problema. Parabéns pela organização e atendimento. Ailton, é porque a nossa equipe, nós temos quantos funcionários? Nós somos 2.000 funcionários. Você veja que com uma equipe muito enxuta. E só 5. Nós temos uma turma de 3 pessoas que fazem cortes e tal, que fazem os cards, a thumb. Aprendi que é thumb, né? A capa da transmissão no YouTube, com 3 pessoas, mas são voltadas especificamente a isso. Nós somos 5 na equipe total. E quem cuida do atendimento de vocês é o The Shadow. É ele que cuida. Então vocês vejam que mesmo com uma equipe tão enxuta, que bom, fico feliz com a sua mensagem, a gente consegue dar uma atenção a todos vocês e resolver os eventuais problemas que possam surgir, né, e dar todo o apoio a vocês e agradecer imensamente
a todos vocês que estão com a gente, né? Lembrando que nós temos aí, quem quiser conhecer a revista timeline.com, a revista tem conteúdo gratuito, é só acessar revistatimeline.com, passar pela plataforma nos conteúdos gratuitos, depois clicar ali no botãozinho laranja de assinar ou ir direto para conhecer os nossos planos de assinatura, revistatimeline.com/assinar. Vamos lá. Só um Diga. detalhe, Lacombis, que você está falando aí para assinar. Olha, a pergunta que não quer calar, né? Quem no Brasil vai ter força, meios de ação, estrutura para poder falar para as pessoas a verdade? Não importa nem se elas vão precisar de VPN. Porque mesmo utilizando VPN no Brasil, todos os jornalistas que no Brasil estiverem não podem falar uma vírgula. Não podem. Vai ser assim. A timeline, ela tem uma missão profética. Eu não gosto desses termos assim, mas isso não tem como não ser. É uma missão profética de continuar gritando e falando a verdade para as pessoas que em breve precisarão de usar VPN para nos assistir. Ainda não precisam, mas precisarão. Já precisaram no momento que o nosso canal principal Sim. foi censurado. Né? E assim, beleza, a gente vai precisar de VPN, ou então eles vão ter que ouvir a versão oficial. É isso, não tem. É isso. Tô exagerando? Não, Não. nem um pouco. Não, a situação é muito delicada. Não é à toa que eles estão se comparando ao regime chinês, porque o regime chinês é assim. Pesquisa aí agora. Mídia independente na China não existe. Mídia que critica o Xi Jinping, que critica o regime chinês, não existe. O máximo que você tem são dissidentes do regime chinês que vieram aos Estados Unidos e criaram o Epoch Times, por exemplo. Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Né? Bem parecido. Né? A gente sai de lá, a gente se adianta, porque o Alan já tinha previsto que isso ia acontecer. Né? Já era muito claro que isso ia acontecer. Não consigo ler. Coloca a tela consigo inteira ler. aí, produção, pra gente Os poder meios ver. de comunicação na China são... Olha, os meios de comunicação na China são diversificados e incluem jornais, revistas, televisão, rádio, internet e mídias sociais. Os jornais chineses são controlados pelo governo e refletem a posição oficial do Partido Comunista. Tudo Brasil, isso É aí, o, cara. é o paraíso. Por isso que nós aqui todos admiramos tanto, né? O comunista chinês do Xi Jinping. Porque não importa a cor do gato, entendeu? Desde que ele casse o rato. Sacou? Cara, que ridículo. Meu Deus do céu. Que gente. ridículo. absurdo. Que ridículo. E os jornalistas todos calados, né? Então, mas é um tiro no pé. Acham normalíssimo. O cara fala um o- troço desse no Supremo Tribunal Federal, pô. Pelo amor de O Deus. presidente da Google, quando ele comenta isso com a imprensa, ele tá alertando aos jornalistas. Vocês não percebem que vocês estão dando um tiro no pé? Qualquer pessoa pode tirar uma matéria do Conteúdo. Globo do ar. E pronto, acabou. Não vai ter mais aquela matéria na internet. Na verdade, essas leis e diretrizes e regulações, elas só funcionam de uma única maneira, né? Eu digo, ninguém pode tirar meleca ao vivo. Aí O técnico da o cara da direita tira a meleca, Alemanha, lembra? aí Joachim a Löw. transmissão cai. O maluco da esquerda botou o dedo no rabo, botou o dedo no nariz, tirou a meleca, comeu, fez a porra toda. O pessoal tá almoçando. Aí o pessoal, desculpa, eu vou dar outro exemplo. E aí o pessoal, tô tentando fugir de Morro Agudo. E aí, mas sabe o que vai acontecer? Aí ele vai criar uma narrativa. Não, na verdade, eu vi só uma sujeira aqui, eu pensei que era alguma coisa de mosquito, não era meleca. Eles vão sempre criar Sim. narrativas e só quem é punido é o cara da direita. Mas a questão não é essa. A questão é que até a esquerda pode tirar uma matéria do Globo do ar. Assim, O Lindbergh vai poder tirar qualquer matéria que ele quiser do ar. Qualquer vereador do PT Desagrou. em qualquer município. O que vocês acham que vai acontecer? A gente vai ter a polícia das ideias. Vai ser a polícia das ideias. O cara lá do PSOL do não sei da onde, ele vai poder entrar com uma ação e imediatamente derrubar uma notícia da Globo do Brasil inteiro. É isso que o pessoal não está entendendo, o poder que eles estão dando. Eles estão dando poder para a militância de esquerda derrubar qualquer matéria de qualquer jornal do país inteiro com uma única notificação extrajudicial. É sobre isso, ou eu estou errado? Não, vai ser o. Me digam aí, Alan. Não, acabou para todo mundo. Se eu tô errado, ou eu tô maluco. não, é exatamente isso. Então, assim, quando a gente fala que a timeline é
um local de resistência é isso. Por quê? Porque agora o Departamento de Justiça americano traçou uma linha vermelha. Ele falou pro Moraes o seguinte, ó, no teu bairro, né, era assim, né, o Alan lá em Zona Oeste, né? Ó, na tua rua tu manda. É isso aí. Agora aqui na minha rua não vem dar uma de maluco, não. Era assim, eu já vi, já. No botequinho mesmo. Era o teu pai que falava que só tinha um maluco por quarteirão? Foi isso que o Departamento de Justiça falou pro Moraes. Então, assim, o Moraes já entendeu. Tanto que a conta do Alan tá de pé. O Moraes já entendeu que, ó, Não tem ninguém derrubando minha conta. quem tiver residente ou for cidadão americano, a gente não vai poder mais mexer, porque pode dar problema. Agora, todo o resto, infelizmente, tá? A gente vai ter que ensinar o pessoal a baixar VPN, não vai ter jeito. Né, Não, eu fico pensando até que vai chegar uma hora, e aí por isso que é tão importante vocês assinarem a revista Timeline, é que a gente só vai conseguir fazer transmissão na nossa comunidade, numa plataforma própria. Porque do jeito que vai, acho que mesmo com VPN, do jeito que estão implementando numa série de instrumentos de censura. Não, o X vai. Mas assim, é não, o X importante que e as o pessoas... YouTube. Eu digo mais, aqui nos Estados Unidos, por que nós estamos numa posição privilegiada? Porque a mudança de postura do X, do Google e até do Facebook. É, porque o Zuckerberg parece tá fazendo jiu-jitsu, né? Não, e ele falou, né, que o fact-checking, que antes era feito pelos jornalistas, pelos órgãos de imprensa ou por ONGs que recebiam dinheiro do George Soros, ele falou que agora que daí vai ser feito por inteligência artificial. Entendeu? Então, é diferente. Eu cheguei a perguntar para a inteligência artificial sobre o modelo de voto no Brasil. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Eu fiz uma pergunta do Laudelino. Já temos mais um membro fundador, hein? Então lê o membro fundador, depois eu leio a resposta do Laudelino. As boas-vindas então ao Nelson. Nelson, seja bem-vindo à revista Timeline como membro fundador. Você está se juntando ao grupo de hoje aqui de novos membros fundadores, Rodrigo, Cristiane e Nelson agora. Tudo de bom, aproveite aí a nossa plataforma, a revista timeline.com, a nossa comunidade. Quando vocês fazem a assinatura, vocês recebem um e-mail com todas as instruções para acessar a plataforma sem nenhuma limitação. Todo o conteúdo da plataforma é disponível para vocês e também a nossa comunidade, inclusive se você se tornou assinante agora, não sei se o Nelson tinha outro tipo de assinatura já, anual ou mensal, mas quem se torna assinante agora tem acesso a tudo que já foi produzido até aqui como live exclusiva. Então tem várias lives exclusivas, assuntos sensíveis, delicados, sobre os quais nós, infelizmente, não podemos falar aqui no YouTube, porque isso poderia gerar uma queda do canal. Então essas lives exclusivas todas estão disponíveis para assinantes, mensais, anuais e membros fundadores. Então, Nelson, seja bem-vindo. Rodrigo, Cristiane e Nelson, hoje, novos membros fundadores com a gente. Como é que tá? Tá 2-2? 3 assinaturas de membro fundador, 2 homens, Rodrigo e Nelson, e a Cristiane de mulher. Então tá 3-1. 2-1. 2-1. Ah, porque tem dobro, né? Não tem dobro, não. Não, são 3. 3. Ah, são só 3, então. 3. Então as mulheres podem reverter isso aí. Eu vou ler aqui a pergunta que fiz e vou ler a resposta do ChatGPT, tá? Porque a gente estava falando aqui que o Facebook vai utilizar a inteligência artificial para poder fazer a verificação de fatos, né? A pergunta, que foi o Laudelino falou assim, eu mandei algumas coisas que eu estava pesquisando, por exemplo, quais países utilizam o poder judiciário para controlar as eleições? Né? São só países legais, países bem legais mesmo, só ditadura. E aí, para quem não sabe, não existe tribunal eleitoral nos Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Inglaterra. Não existe isso. Não existe, tá? E aí eu perguntei, essa pergunta do Laudelino, abre aspas, baseando-se no que a humanidade evoluiu em equipamentos e sistemas eleitorais, qual a sua recomendação para o caso brasileiro, de maneira que a população passe a confiar plenamente na autoridade eleitoral e no sufrágio? Resposta do ChatGPT, tá? Com base na evolução histórica e tecnológica dos sistemas eleitorais ao redor do mundo e levando em conta as lições extraídas de democracias maduras, como a Alemanha, Estônia,
Suíça, Estados Unidos, Índia, Canadá, a recomendação para o caso brasileiro é a refundação do sistema eleitoral com base em 3 princípios universais: verificabilidade, separação institucional e domínio direto do povo sobre o sufrágio. Abaixo, uma proposta estruturada: reestruturação da administração eleitoral, separar a função jurisdicional da função administrativa, a criação de uma agência nacional eleitoral autônoma, com mandato legal e técnico desvinculada do Poder Judiciário. Essa agência cuidaria exclusivamente da administração, logística e contratação eleitoral. O TSE passaria a ser exclusivamente Tribunal de Julgamento Eleitoral, sem envolvimento com execução do pleito. Comparativo: o modelo mexicano, INE, ou o modelo alemão. 2. Adoção de sistema auditável com dupla materialidade: voto eletrônico com comprovante físico conferível pelo eleitor, que é o VVPAT. A urna eletrônica continuaria sendo utilizada como interface de votação, mas imprime o voto em papel legível que é depositado em urna física lacrada. O eleitor confirma com os próprios olhos se o papel corresponde ao que escolheu na tela. Os votos físicos são contabilizados publicamente, auditáveis por partidos, OAB, universidade e cidadãos. Comparativos: a maioria dos estados nos Estados Unidos, Índia, Argentina e parte da Alemanha usam esse modelo. 3. Reforma semântica e jurídica dos institutos eleitorais. Redefinir por lei os termos-chaves: voto, sufrágio, publicidade, escrutínio. Isso aqui sabe de quem é, né? O ChatGPT está respondendo isso aqui por causa do conteúdo daquele procurador, o Ximenes. Né? O legislador deve explicar que voto é compromisso individual materializado e cognoscível. 2. Sufrágio é processo coletivo, universal, direito e público. Perdão, direto e público. 3. Publicidade significa domínio cognitivo do povo sobre o escrutínio em tempo real. A apuração deve ser realizada de modo presencial, aberto, com testemunhas e observadores. Comparativo: jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, caso 2 do BVC 3/07, que declarou inconstitucional o voto eletrônico opaco. Alemanha. 4. Compilação aberta, controle de versão público e supervisão externa, tornar auditável o ciclo de vida do software eleitoral. O código-fonte deve ser aberto e versionado publicamente, que é o que o Ministério da Defesa, na época do Bolsonaro, viu que não era. O código não era aberto. Tá? E o Paulo Sérgio Nogueira falou sobre isso no interrogatório dele. Exato. E aí fala aqui: a compilação, o build, do software nas urnas deve ser feita em ambiente filmado, reproduzível e acompanhado por auditores externos. Isso aqui é o ChatGPT. Aí continua. O hash, HASH, o hash dos binários deve ser publicado e verificável por qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Comparativo: Estônia, Suíça e parte do Canadá. E por último, transparência radical e presença popular. Transmissões ao vivo das apurações com escrutínio visível. O escrutínio dos votos deve ser feito em mesas públicas, com fiscais de partidos e cidadãos presentes, como se faz no Canadá e nos Estados Unidos. Cada boletim de urna, o BU, né, deve ser escaneado e disponibilizado online imediatamente para totalização paralela por qualquer entidade.